Ô, Trajano, a gente estava falando do Diniz, né? Que hoje jogou contra um cara que está fazendo apenas seu 15º jogo na carreira. Deu para sentir a diferença de experiência dos técnicos nos 90 minutos? Como diz o outro, mais ou menos. O Botafogo é um time ainda que eu não consigo entender. O Botafogo perdeu muito jogador, né? O Botafogo de hoje, em relação àquele Botafogo que ganhou muita coisa, é um time completamente diferente. Vendeu, emprestou, sei lá, chegou gente nova, gente que está chegando ainda, gente que está se adaptando, jogadores que eu nunca ouvi falar. Então é um time estranho, esse Botafogo que está aí. Aquele Botafogo que foi campeão, Libertadores, brasileiro, é um time que você sabia do goleiro ao ponto esquerda, fazia a escalação. Esse não, é uma coisa meio confusa. E o Vasco também, trazendo gente nova e tal, o Diniz já está conseguindo armar um timinho ali, apesar que teve um azar do Tietê se machucar logo de cara, e o Jair, que é um jogador até que eu gosto, que foi do Atlético, foi do Galo, jogava muito bem no Galo, que o jogo que eu vi do Vasco recentemente, o Vasco conseguiu armar um meio de campo muito interessante, com o Jair, que foi um dos melhores em campo, e com o Tietê. E hoje o Jair parece que só joga ano que vem, teve uma contusão muito séria e tal. E o Tietê saiu de campo logo no início. É um time que está se armando contra um time confuso. Esse foi o confronto de hoje, preto e branco. Então deu para sentir um pouco, né, Alícia, o dedo ali do Diniz, até na montagem da defesa do Vasco. Olha, Dona, assim, tem um pouco de sorte, tem um pouco de juízo, né? O Vasco, com todas essas limitações, tem problemas defensivos sérios. Ele opta por colocar o Pumita invertido, então é um jogador jogando do lado oposto, né, à sua posição original, e um jogador, né, teoricamente mais ofensivo, então deixar o time mais desguarnecido, tendo um jogador original da posição no banco. Então é uma decisão que ele toma. Não acho que faz o Vasco jogar bem, mas o Vasco também é beneficiado pela falta de criatividade e competência do Botafogo. Mas, é claro, para mim é difícil você tirar o mérito de um treinador que tem um time com muito menos investimento, com lesões sérias, com ausências muito importantes, e esse time chegar na semifinal da competição. Então, para mim, tem sim a participação do Diniz. A questão é o quanto ele vai conseguir levar isso para o Campeonato Brasileiro, né? Ele não vai precisar conciliar as duas competições, mas ele vai precisar ir bem consistentemente, ele vai precisar ir bem quarta e domingo. Isso é mais difícil do que ir bem em Copa. E o Vasco, para mim, tem total possibilidade de brigar até a última rodada do Campeonato Brasileiro para não cair, chegar na Copa do Brasil e ser campeão. Eu consigo ver que com o Fernando Diniz esse cenário, para mim, é bastante provável, possível e imaginável. Mas é um treinador que tem dificuldade de mostrar um trabalho consistente, e ele hoje não tem assim, um grande time na mão, né? Ele está tentando transformar isso num coletivo bom, mas, né, não se compara com o nível de investimento que mesmo o Botafogo fez, com todos os jogadores que perdeu, contratou muita gente também, né? Flamengo, Palmeiras, os outros times, o próprio Cruzeiro, que a gente já falou aqui. Então, mas com o que o Diniz tem na mão, estar na semifinal da Copa do Brasil, passando pelo Botafogo, certamente merece aplausos para ele. Shaw Music tá me zoando aqui, porque eu perguntei quem sentiu o dedo do Diniz. Mas passou da meia-noite, podemos fazer esse tipo de piadinha. E nem foi uma piada, não percebi. Assim. E o Thiago Lima falou aqui, deu pra sentir os palavrões do Diniz fazendo efeito. Mas o Ancelotti também xingou muito. Eu tentei, o meu namorado meu companheiro, né, ele é italiano. Eu pedi pra ele fazer a leitura labial do Ancelotti, porque ele tava revoltado. Era só palavrão, mas assim, impossível reproduzir, numa velocidade nunca antes vista, Fabiola. Você acha que, olhando agora, né, depois dessa eliminação, óbvio que é meio até... analista de resultado, mas será que não foi errado trazer um cara sem experiência nesse momento do Botafogo, com esse elenco novo? Mas vai falar isso para John Textor, né? Ele não, ele acha que ele tá certíssimo, ele não erra, né? Ele tá sempre certo. Agora, o pai Ancelotti também deu uma atrapalhada no trabalho do Ancelotinho. Eu adorei esse apelido, gente, só vou chamar ele de Ancelotinho. Porque
É óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o Ancelotti colocou o Vitinho para jogar, né? Na lateral direita, lá nas alturas, 4.000 metros de altitude, jogou o tempo todo. E aí o Vitinho fica fora. Entrou no segundo tempo, né? Porque não tinha condição de jogar toda a partida contra o Vasco. E aí o Savarino também, um outro jogador importantíssimo, que estava com a Venezuela, também só pôde entrar no meio do segundo tempo para poder tentar ajudar o Botafogo. São 2 desfalques importantíssimos, viu, Rodolfo? Para esse Botafogo fazem muita diferença, né? Aí é, no caso, o pai que atrapalhou o filho. Agora, é curioso, só para concluir aqui sobre o Diniz, gente, quem diria, né? Posse de bola, 57% do Botafogo e 43% do Vasco. Eu acho que é um bom sinal, porque o Diniz sempre foi questionado. Você não vai abrir mão da posse de bola, você não vai adaptar o seu time ao jogo, ao adversário, ao momento. E a resposta dele foi não. Eu acredito no estilo de jogo, eu vou jogar assim e meu time joga assim. E pelo visto ele está revendo isso. Que eu acho que é inteligente, né? Para mim, a pessoa que muda de opinião é uma pessoa inteligente. Eu acho que ele está revendo isso. E não teve aquela saída de bola periclitante, né, Fabiola? Aquela saída de bola irritante que o time do Diniz teve. Mudou isso aí, né? Perfeito, Trajano, perfeito. Então é isso, eu acho que ele está revendo. Para mim, é inteligente rever, porque cada jogo é uma história diferente. Agora, Alice, você acha também? Também, de citar, só um minutinho. O Arthur, que é o titular do time, que é um bom jogador, ele entrou e saiu. Ele entrou no chamado decorrer da partida e saiu logo depois. Também fez falta, né? Sim. Começaram com Danilo, Arthur e Montoro, né, no banco de reservas, Alícia. Você acha que o Ancelotti errou? Tome, a gente precisa entender qual a condição física desses atletas, né? O quanto é uma decisão técnica e o quanto é uma decisão para preservar os jogadores que talvez não tivessem condição. O Arthur saiu parecendo que era ele que tinha jogado em El Alto na Bolívia. Ele estava, assim, além de aparentemente lesionado, ele estava vermelho, assim, esgotado. Ele realmente parecia o jogador no final da partida em altitude. Então, assim, a situação física dele não parece ser ideal. Agora, a decisão de poupar ou não jogadores, se é isso que ele fez, aí precisaria ser questionada, porque é o título que o Botafogo tinha, né, agora, para disputar na temporada. Achar que o Botafogo vai buscar o Campeonato Brasileiro me parece um nível de otimismo, se a gente olhar o que o Botafogo tem jogado, a maneira como foi eliminado na Libertadores, agora eliminado na Copa do Brasil. Achar que vai ter fôlego para buscar o Flamengo e passando pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras e pelo Bahia no meio do caminho, acho muito difícil. Então, se ele tinha atletas que ele poderia ter usado mais, me parece que o momento era hoje. Mas, de novo, a gente viu o jeito como o Arthur saiu de campo. Talvez eles não tivessem condições de jogar mais do que jogaram. Mas, assim, acabou, né? A última chance, eu concordo com você, Alice, era esse título para o Botafogo, já não foi. E agora o Ancelotti fica nessa situação aí, né? O primeiro trabalho, disputando nenhum título. Qual é a expectativa que o torcedor pode criar com relação ao trabalho dele e à temporada? Não, mas sabe de uma coisa do Ancelotti? Eu gostei do nome também. Ele só existe como técnico do Botafogo por causa do pai. Sim, total. Se o Ancelotti não tivesse dirigindo a seleção brasileira, alguém ia se lembrar do Ancelotti, que era assistente do pai? Não. Então, de certa forma, eu acho que a presença do pai dirigindo a seleção brasileira dá uma certa garantia a ele. Não sei até quando, mas por enquanto, mesmo perdendo, eu acho que o homem é filho do homem, é o filho do homem, sabe? Aliás, eu queria saber, viu, Domi, porque ele está falando bem português. Então ele xinga em italiano, mas conversa em português, né? O clássico entre Botafogo e Vasco no último fim de semana não terminou apenas dentro das 4 linhas. Após a partida, a postura de Fernando Diniz, técnico do Botafogo, gerou debate nas redes sociais e nos bastidores do futebol brasileiro. Durante o confronto, Diniz se envolveu em discussões acaloradas com a arbitragem,
jogadores rivais e até mesmo com membros de sua própria equipe técnica. A atitude foi vista por muitos como um sinal de desequilíbrio emocional, em momentos de pressão, algo que contrasta diretamente com o estilo de David Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti, que tem ganhado notoriedade pela postura serena e racional à beira do campo. Comparações entre os dois se intensificaram depois que David destacou, em entrevista recente, a importância da calma e da leitura estratégica em jogos decisivos. Para parte da imprensa, o comportamento explosivo de Diniz contra o Vasco escancarou uma imaturidade tática e emocional, que pode custar caro ao Botafogo em momentos cruciais da temporada. Torcedores também se dividiram. Enquanto alguns defendem a paixão e a intensidade do treinador alvinegro como parte de sua identidade, outros acreditam que a falta de controle pode atrapalhar o elenco em jogos decisivos. A discussão levanta um ponto central no futebol moderno. Até que ponto a emoção pode ser uma aliada, ou inimiga, dentro e fora de campo?